Flexibilidade, além de uma habilidade física, é também um conceito comportamental. Você deve conhecer alguém que em algum momento já falou a seguinte frase: eu sou assim mesmo e não vou mudar. Esse padrão comportamental rígido, duro, engessado, muitas vezes ao longo da vida pode gerar estresse, pode gerar aquela pessoa carrancuda de mal com a vida. Ser resiliente é ter uma habilidade de se adaptar às diferentes circunstâncias, já que a vida é dinâmica, exige que a gente mude. Não somos árvore, não somos pedra que fica parado no mesmo lugar. Nós temos toda essa habilidade dinâmica de movimento. E isso, quanto mais a gente desenvolve, mais a gente vai se ajustando às circunstâncias e buscando em cada momento viver o melhor daquela circunstância, por mais difícil que ela seja. Todos os maiores aprendizados da vida normalmente vêm em situações muito difíceis. O yoga integra tudo isso, todas essas formas de manifestação da nossa consciência. Isso quer dizer que o físico interfere no mental e vice-versa. O meu nome é Sandra Ladvig, você está no canal Samadhi e hoje faremos uma prática de yoga com ênfase em flexibilidade. Faremos uma prática contendo diversas técnicas que vão estimular o desenvolvimento dessa flexibilidade de diferentes formas. Vamos lá então? Sente-se, pegue aí o seu tapetinho, sente-se numa posição confortável, deixando as pernas cruzadas, lembrando que as mulheres deixam o pé direito por dentro, pertinho dos quadris. Para os homens, a posição contrária, o pé esquerdo fica por dentro. Já vamos colocar as mãos no Shiva Mudra, já aprendemos esse gesto. Então, mãos em formato de concha, palmas para cima, mão direita para as mulheres por baixo, a esquerda só apoiada por cima, e para os homens o contrário, a mão esquerda por baixo. Feche um pouquinho os seus olhos, faça algumas respirações amplas, profundas, buscando um estado de aquietamento interior. Comece a se desligar de tudo que não faz parte desse momento, trazendo à tua mente a consciência para o momento presente, para o aqui e para o agora. Tudo que não fizer parte desse momento, deixe para um outro patamar de percepção. Agora, o que vale é o que você está fazendo aqui e agora. Depois dessa preparação inicial, coloque o gesto das mãos no Jnana Mudra. Palmas das mãos para cima se for dia, palmas das mãos para baixo se for noite. Comece a fazer a respiração completa. Respiração ampla, profunda, exclusivamente nasal, com o movimento da respiração começando no abdômen, indo até o alto do peito, para depois, na exalação, o movimento se inverter, se iniciar da parte alta do tórax, chegando até a região do abdômen, fazendo a movimentação em retração. Aplicaremos a contagem de um ritmo e hoje aumentando a contagem em cada fase da respiração. Então você vai usar o maior tempo de inspiração que o seu conforto permitir. Mantenha o ar retido nos pulmões, contando 4 vezes esse tempo. A exalação será feita contando o dobro do tempo usado na inspiração. E não vai haver tempo de retenção sem ar. Com isso, você está utilizando a proporção 1:4:2. Suponhamos que você tenha contado 5 segundos para inspirar. Mantenha o ar retido durante 20 segundos e solte o ar contando 10.
Utilize aí a contagem do ritmo de acordo com o seu tempo de conforto. Se precisar diminuir um pouquinho esse tempo em relação ao exemplo, faça isso, ou mesmo se der para aumentar um pouquinho, faça isso também. Nesse momento, o conforto dita a melhor contagem do ritmo da sua respiração. Durante a inspiração, imagine a captação da energia vital a partir dos condutos respiratórios. Então, junto com o ar inspirado, são captadas partículas de energia vital provenientes principalmente do Sol, carregadas por essa energia vital. Durante esse maior tempo de retenção do ar nos pulmões, maior quantidade de energia vital vai sendo assimilada pelo seu corpo. Mentalize isso. Imagine que cada célula vai recebendo um acréscimo dessa energia vital, aumentando os estados de saúde, de vitalidade, um melhor funcionamento de toda a estrutura corporal, de todos os órgãos, de toda a comunicação interna, favorecendo um estado ainda maior de saúde e vitalidade. No momento em que soltar o ar, imagine que toda essa energia assimilada vai se expandindo, inclusive da pele para fora, gerando no espaço ao redor do seu corpo, no seu espaço vital, um superávit de energia que vai te acompanhar durante todo o seu dia, fornecendo essa energia para todas as atividades, sejam elas atividades profissionais, atividades esportivas, o seu momento de lazer, o seu momento de descanso. Quanto mais você coloca no seu dia a dia as técnicas de pranayama, de expansão da bioenergia através dos respiratórios, além de reeducar a respiração, dia após dia, você gera esse estado de superávit. E isso, no longo prazo, vai somando essa disposição ao ponto de, mesmo num dia cheio de atividades, no final desse dia, você até sente um pouco de cansaço, mas não chega naquele ponto de exaustão, porque você já tem um extra de energia te abastecendo diariamente. Faça mais um pouquinho do Kumbhaka Pranayama, na proporção 1-4-2. Aumentando esse tempo da respiração, já estamos trabalhando a flexibilidade da respiração, tão intimamente relacionada aos processos emocionais. E isso já ajuda a quebrar aquela parede emocional do comportamento enrijecido, engessado, flexibilizando as emoções, flexibilizando o comportamento. Ao completar esse ciclo que você está fazendo, faça mais um, que será o último ciclo do Kumbhaka Pranayama. Ao terminar o último ciclo, comece a estender os joelhos e movimentando as pernas e os pés. Vai ajustando ali o conforto nos membros inferiores. Perceba ali se as pernas não ficaram adormecidas. Caso tenham ficado, movimenta mais um pouquinho, inclusive os pés, até que essa sensação passe. E quando as pernas estiverem já com a sensação normalizada,
Sem o auxílio das mãos, vamos ficar em pé. Passando ao Kriya, técnica de purificação orgânica, vamos fazer o Tamasudhyana Bandha, afastando os pés em 3 palmos, deixa os joelhos semiflexionados, as mãos apoiadas lá no alto das coxas, soltando completamente o ar, puxa o abdômen para dentro, fazendo aquela concavidade do abdômen, sugando a musculatura abdominal. Mantendo o maior tempo que dá para ficar sem respirar. Conta esse tempo. Precisou respirar, solta a musculatura, respira normalmente, soltando o ar. De novo, puxa a musculatura, ou mantendo o tempo que você fez anteriormente, ou até aumentando 1 segundo em relação àquele tempo. Aumentando gradativamente esse tempo de retenção sem ar. Vai lá, mais um pouquinho. Faça mais alguns ciclos, lembrando que durante essa sucção do abdômen, a respiração fica retida e ela é sempre feita com os pulmões vazios. Precisou respirar para essa contração abdominal, relaxa a musculatura, faz a respiração ampla, profunda, solta bem o ar e vai de novo. Completa esse ciclo que você está fazendo, para fazer mais 2, que serão os 2 últimos. Então, capricha nessa parte mecânica e também contando o tempo de uma forma bem cadenciada, sem acelerar a contagem. Realmente buscando, de um ciclo para outro, aumentar um pouquinho, 1 segundo, a contagem da retenção durante o período sem ar nos pulmões, período no qual você mantém a contração, a sucção da musculatura abdominal. E depois do último ciclo, mantenha os pés afastados em 3 palmos e começa a fazer um pouquinho do Hastinasana. Os pés ficam apoiados no chão, o tronco faz o movimento de um lado para o outro, a cabeça acompanha o prolongamento das costas e os braços ficam soltos, descontraídos. Respiração nasal, consciente, o movimento é o que se adapta à respiração. Mantenha aí a atenção à respiração, ajustando até a velocidade do movimento, conforme o conforto da sua respiração. Abandona o movimento, o corpo vai cessando a movimentação naturalmente e assim a gente já começou a soltar um pouquinho mais o corpo, flexibilizando um pouquinho mais todas as estruturas agora corporais. Afasta mais os pés, em torno de 5 palmos, e se precisar, meça essa distância com as palmas das mãos. Conta lá, 5 palmos. Para quem tem pernas longas, como as minhas, pode até deixar um pouquinho só a mais. Gira o pé direito, deixando a mão apoiada sobre a perna, e leva o braço esquerdo, traciona a coluna,
Soltando o ar, vai descendo o corpo lateralmente, escorregando a mão sobre a perna, mas deixando o braço esquerdo bem ao lado da cabeça. Vai estendendo o cotovelo. Sentiu que o corpo teve alguma resistência? Para um pouco nesse ponto. Vai relaxando mais a musculatura, pois a primeira fase do asana, principalmente da técnica de flexibilidade, é uma fase de descontração, sem forçar. Então, primeiro vai simplesmente relaxando. À medida que o corpo relaxa, a musculatura se descontrai, essa movimentação vai naturalmente ampliando. Sentiu que o corpo se ajustou? Aí sim começa uma fase mais ativa. E observa a posição dos quadris e dos ombros. Não deixe eles se desalinharem. Mantenha, preserve bem esse alinhamento e também o braço esquerdo bem ao lado da cabeça. Aqui a minha bicicletinha está me ajudando. No final da permanência, no final da permanência, o ponto máximo e ainda mantendo a posição das pernas, inverte a posição dos braços. A mão esquerda vem para o solo, o braço direito vai subindo, gira o tronco lá para trás, deixando agora o braço direito ao lado da cabeça. Joelhos estendidos. Mais um pouquinho, as plantas dos pés bem apoiadas no chão. Finalzinho da permanência. Inspira, elevando as costas. Alinha o pé direito. Agora afasta lateralmente o esquerdo. Técnica que tem lateralidade, tem compensação. Apoiando a mão sobre a perna. Primeiro descendo o corpo, vai indo devagarzinho, associando a respiração. Solta o ar, solta mais o corpo. Preserva o alinhamento. Observa se o corpo não se desalinhou. Percebeu que o olhar veio para baixo? Ajusta melhor a posição do ombro. O braço bem ao lado da cabeça. Conforme o corpo vai se soltando, a mão vai escorregando pela perna. Observa se a mão não está impedindo esse movimento. Depois vai entrando na fase mais ativa do asana, agora exigindo mais um pouquinho do corpo. A cada exalação desce mais um pouquinho. No final da permanência aqui, ponto máximo, mantendo a posição das pernas, troca a posição dos braços. Coloca a mão direita lá no chão, subiu o braço esquerdo, que vai ficar também ao lado da cabeça. Joelhos estendidos. Final da permanência, inspira, elevando tronco, ajusta a posição dos pés. Num único passo, a gente vai unir os dois. Só vou me centralizar um pouco melhor. Deixa agora o pé direito apoiado no chão, bem na frente do esquerdo, de forma que os pés fiquem bem alinhados, como se você estivesse em cima de um fio, em cima de uma corda. Então, os pés bem alinhados, sendo que o calcanhar toca a pontinha dos dedos do pé esquerdo. Ajusta o equilíbrio do corpo para transferir o peso nos dois pés. Entrelaça as mãos, Kali Mudra, então entrelaçando-os e deixando os indicadores apontados para frente. Inspira, eleva os braços, traciona a coluna, solta o ar, descendo o tronco, levando a ponta dos indicadores em direção ao solo.
Se não alcança os dedos no chão, vai soltando mais o corpo, trabalhando mais a flexibilidade da anteflexão, trabalhando também o senso de equilíbrio. Para quem alcança a pontinha dos dedos lá no chão, só um leve toque, sem apoiar, sem deixar as mãos se apoiar. Se precisar, ok. Olha, ajustou a estabilidade, treina de novo o equilíbrio. Entrelaça as mãos, toca de leve a pontinha dos dedos no solo. Vai descendo mais o tronco, chega no ponto máximo. Inspira, eleva as costas. Troca a posição dos pés para compensar o Prattanasana. Agora deixando o pé direito para trás, o esquerdo se apoia à frente, como se você estivesse numa linha. O calcanhar encosta nos dedos do pé, ok? Ajusta o equilíbrio do tronco, do corpo, aliás, de forma que fique o peso distribuído entre os dois pés. E compensa. Kali Mudra. Inspira, eleva os braços, traciona a coluna, soltando o ar, desceu. A respiração continua consciente, nasal, silenciosa o tempo todo. Vai sentindo o corpo, vai percebendo o que está acontecendo aí em você, que parte do corpo que está sendo mais trabalhada, mais desenvolvida, que tipo de habilidade você está conquistando. Percebeu que a mente fica muito focada ali na dificuldade? Troque esse padrão, reeduque a forma como você interpreta cada momento. Observe na dificuldade a oportunidade para melhoria, para evolução. Soltando o ar, chega na máxima intensidade, para depois, inspirando, elevar as costas. Aí. Descendo os braços, passa o pé esquerdo por trás do direito. Agora aqui na frente, começa a descer os quadris. Mantendo as pernas unidas, os joelhos também unidos, o tronco alinhado, ereto. Apoie os quadris lá nos calcanhares. Segura lá um pouquinho. Apoiando as mãos no solo à frente, leva os pés lá para trás. Segura um pouquinho aqui no Chatuspadasana. Mantendo esse apoio das mãos e dos pés, agora começa a elevar os quadris, levando os calcanhares lá para o solo. Olha para as mãos, traciona a coluna. Os calcanhares vão em direção ao chão, então não deixa os pés na pontinha, e sim leva os calcanhares para o solo. Olha para as mãos, tracionando bem a coluna. E então eleva a perna direita. Deixa eu tomar cuidado com a minha bicicletinha. Sobe bem. E aí, a força é para elevar mais a perna, fazendo com que o pé ultrapasse a linha dos quadris. Força, força. Sobe mais a perna. O calcanhar esquerdo alcança ainda mais o solo. Joelhos estendidos. Vai no máximo. Descendo. Compensa. Eleva a perna esquerda. De novo. Sobe bem, joelhos estendidos. Agora o calcanhar direito lá embaixo fica apoiado no chão. Olha para as mãos, traciona a coluna, força para subir mais a perna. Força, força, sobe bem, sobe bem. Mantenha os joelhos estendidos, força.
elevou a perna no máximo. Descendo a perna, vai descendo os quadris, já trazendo o joelho esquerdo à frente. Apoia lá no chão. A perna direita também vai se apoiar no solo. A coxa fica em contato com o chão. Cuidado para não deixar a perna de lado, ela fica bem de frente mesmo. E empurra os ombros para trás. Tá difícil? Segura aqui. Tá possível? Flexiona o joelho, alcança a mão lá no dorso do pé e com a ajuda da mão, vem trazendo o calcanhar em direção ao quadril. Para quem já tem uma flexibilidade maior, dá até para enlaçar o braço, passar o braço esquerdo por cima da cabeça, trazer o pé em direção à cabeça. Trabalhando Kapodasana, uma técnica de retroflexão. Vai trazendo mais o calcanhar em direção ao quadril. No final da permanência, ponto máximo. Solta o pé. A perna volta para o solo. Daqui vamos compensar a lateralidade. Apoie os quadris no chão. Sem arrastar as pernas, troca a posição das duas. Vira o corpo para o solo e vamos compensar. Deixa ali a perna esquerda bem em contato no chão, o corpo totalmente para a lateral. Empurra os ombros para trás. Tá difícil? Permanece aqui. Tá possível? Flexiona o joelho, apoia a mão lá no dorso do pé e assim a mão, o braço, vão ajudando a aproximar o calcanhar do quadril. Permanece lá alguns instantes, ganhando essa mobilidade dos quadris, flexibilizando a musculatura das pernas, flexibilizando a capacidade de se movimentar no mundo. Vai percebendo como tudo isso vai trabalhando o corpo, vai alcançando o emocional, o mental. E quanto mais atenção e consciência você coloca sobre isso, mais você interfere de uma forma lúcida no seu próprio comportamento. Vai no máximo, com suavidade solta a perna, ela volta para o solo. Apoia de novo os quadris no chão, sem arrastar a perna. Vamos unir a perna direita e esquerda. Se ajusta no teu tapete. Braços à frente, começa a levar as costas para o chão, descendo devagarzinho. Vai administrando essa movimentação do corpo, estimulando a musculatura do core. Coloque em tensão o seu Musti Mudra, força nas mãos. Vai descendo, vai descendo. Quando as costas chegarem lá no solo, traz a perna direita para o alto com o joelho estendido. Alcança a mão na região mais distante da perna que é possível, mantendo os joelhos estendidos. Com a ajuda dos braços, leva a testa em direção ao joelho. Segura lá. Mantenha a respiração nasal, consciente, profunda. Tá tremendo um pouquinho? Não tem problema. Deixa o corpo tremer, ele tá trabalhando um pouquinho mais. Mas claro, obedeça o conforto, obedeça o bom senso. Técnica que tem lateralidade, tem compensação. Vai no máximo.
Leva as costas de volta para o chão, a perna também. Com o joelho estendido, volta lá para o solo e compensa. Eleva a perna esquerda, as mãos se apoiam no ponto da perna mais distante que é possível. Com a ajuda dos braços, tira os ombros do chão, leva a testa em direção ao joelho. Força nos braços, força no core, coloca objetivo, coloca intenção. Se a testa está longe do joelho, aproxima, diminui essa distância, coloca um propósito na tua prática, coloca bhava, sentimento que confere força. Vai no máximo. Depois volta, a perna com o joelho estendido, volta também ao chão. Braços à frente, vamos voltar à posição sentada, tirando a cabeça do solo, os ombros do solo, voltando então à posição sentada, afastando a perna direita, uma abertura pélvica. E observa o detalhe da coluna. Percebeu que a coluna está ali meio curvada? Joga os quadris para trás para endireitar mais o tronco, para a coluna ficar bem alinhada. Deixa eu me ajustar de novo. Ajustada a posição, gira os ombros lá para a direita, passando o braço por trás e veja lá se é possível alcançar a mão na parte interna da coxa. O braço esquerdo passa pela frente do corpo, apoia lá na outra coxa, ajudando então nesse giro dos ombros, na torção da coluna. Cuidado para não deixar a perna cair para dentro. Gira, ajusta bem a posição, os ombros bem alinhados. Com a ajuda dos braços, vai aumentando a intensidade do giro dos ombros. Final da permanência, vai no ponto máximo e compensa. Troca a posição dos braços, faça para o outro lado. E se a mão não encosta aqui, não toca a parte interna da coxa, deixa a mão esquerda apoiada no chão, mas bem pertinho do tronco para manter a coluna ereta. Se a mão fica lá para trás, o tronco se inclina. Para as técnicas de torção, é importante que o corpo fique bem alinhado. Então deixa a mão bem pertinho da base da coluna e isso ajuda na sustentação do tronco. Vai aumentando a intensidade do giro dos ombros. Ponto máximo. Depois, retornando, sem arrastar os pés no chão, una as plantas dos pés. Traga os calcanhares bem pertinho dos quadris, traciona a coluna, desce o tronco à frente. Respiração longa, profunda. Soltando o ar, vai soltando mais as costas, relaxa os ombros, relaxa o pescoço. Vai levando a testa em direção ao chão, em direção aos pés. Soltando o ar, ponto máximo. Inspira, leva as costas. Daqui vamos às posições invertidas. E para quem faz o Sirshasana, chega ali na sua posição de partida, lembrando de fazer na pontinha do tapete, que se você precisar, por qualquer motivo, virar uma cambalhota, você tem um espaço. Para quem está começando junto comigo, vamos fazer a invertida sobre os ombros. Então, leva de novo os pés para o lado, sem arrastar no chão, e assim você já vai colocando mais atenção no movimento do corpo, vai colocando consciência nessa movimentação do corpo. Leva as costas lá para trás, descendo devagarzinho. Chegando lá embaixo, braços no solo, pernas unidas, joelhos estendidos, subiu as duas. Leva os pés para trás, para cima, tira os quadris e vai levando as mãos lá em direção
a região lombar. Tá difícil? Segura aqui. Quem já tem mais habilidade na invertida, vai ajustar mais a verticalidade. Com o corpo bem vertical, flexiona o joelho direito, traga o joelho em direção à testa. Para quem está fazendo o Sirshasana, faça a seguinte variação em abertura pélvica, afastando lateralmente as pernas. Para quem está aqui comigo na invertida sobre os ombros, o Sarvangasana, troca a posição. Elevou a perna esquerda, flexiona agora o joelho esquerdo. Traga o joelho em direção à testa. Aí, eleva de novo, para então começar o retorno, levando os pés de volta para trás, as mãos se apoiam no chão, vai descendo devagarzinho as costas, apoia vértebra por vértebra lá no chão, os quadris chegam no solo e com os joelhos estendidos e as pernas unidas, vai levando as pernas de volta para o chão, para depois fazer a compensação da cervical. No Matsyasana, afasta as costas do chão, os quadris continuam no solo, presta atenção nisso, muita gente erra aqui. Quadris no chão, afasta essa região torácica do solo, apoiando o topo da cabeça no chão, olha lá atrás. Quem está no Sirshasana também vai começar o retorno, primeiro voltando a unir as pernas, para depois com as pernas unidas e os joelhos estendidos, retornar ao solo, ficar um pouquinho na posição de descanso do Sirshasana. E então, todos agora vão vivenciar o Yoga Nidra, a técnica de descontração. Deite-se então na posição mais confortável, mais gostosa para você, afastando um pouquinho as pernas, afastando um pouquinho os braços, as palmas das mãos ficam voltadas para cima, feche um pouquinho os seus olhos. A respiração é a ferramenta que vai iniciar o seu processo de descontração. Faça respiração longa, profunda, e à medida que soltar o ar, começa a soltar o corpo, relaxar a musculatura, eliminando as tensões, deixando o corpo cada vez mais confortável no solo. Faça uma nova inspiração profunda e solte-se totalmente ao soltar o ar. Leve a atenção até os pés. Sinta essa parte do seu corpo e simplesmente relaxe. Descontrai a pele, os tendões, os músculos, as articulações, os ossos dos pés. Faça o mesmo levando atenção às pernas, aos joelhos. Solte e descontrai a musculatura das coxas. Relaxe bem os glúteos e os quadris. Descontrai a região pélvica, a região abdominal e agora também a região torácica. A respiração passa a ficar mais leve, mais suave, mais serena, aumentando essa sensação de conforto, de bem-estar, preenchendo o coração dos melhores sentimentos. Solte e descontrai as costas, aumentando o conforto que se estende ao longo de toda a coluna vertebral. Relaxe bem os ombros, depois os braços, cotovelos, antebraços, as mãos e os dedos. Relaxe o pescoço, os maxilares, as faces, lábios, língua, narinas, os olhos, pálpebras, sobrancelhas,
a testa, o couro cabeludo e até as orelhas. O corpo todo vivencia uma gostosa e profunda descontração, momento em que você vai assimilando toda a flexibilidade que foi desenvolvida durante toda a sua prática. É o momento em que você liberta o seu coração de sentimentos como a raiva, o ressentimento, a tristeza. Solte, relaxe, alivie o coração. Aproveite esse momento para perdoar o que deve ser perdoado, para ressignificar qualquer circunstância, qualquer coisa que tenha gerado dor no seu coração. Reinterprete essas circunstâncias como uma oportunidade de aprendizado, como uma oportunidade para reencontrar a sua força interior, a força da vida que habita o teu coração, para devolver a leveza que você merece. Perceba como isso gera um aumento da força interior, eliminando os ressentimentos. Abra o espaço para o bem, para o amor, para a alegria e para a vontade de viver. Abra espaço para novas ações, para novas escolhas. Solte, se desapegue daquilo que não faz mais parte de você, daquilo que já não combina mais com o que você busca de crescimento e de evolução. Abra espaço para novas oportunidades de crescimento, de aprendizado e de evolução. E sinta como isso te renova, como isso te deixa mais leve, com o coração mais leve e com a mente mais aberta às oportunidades. E é com essa sensação gostosa e leve, sentindo-se bem, sentindo-se completamente renovado, revigorado, solto, com a sensação gostosa de leveza presente no corpo, no coração e na mente. Comece aos pouquinhos a iniciar o retorno da sua descontração. Comece a trazer a atenção de volta através dos sentidos, ouvindo melhor a minha voz, os sons em torno. Faça uma inspiração gostosa, profunda, se preenchendo de vida. Movimente os lábios, a língua. Um sorriso expressa no seu rosto tudo isso de bom que preenche o seu coração. Abra os olhos e enxergue novamente o mundo à sua volta, cheio de cores, cheio de novas oportunidades. Comece a despertar o movimento das mãos, dos pés e de todo o corpo. Alongue-se, espreguice, boceje, faça o movimento que você quiser. Estando bem desperto, retorne efetivamente, mantendo o sorriso no rosto, que é a parte mais importante do retorno. Para então se sentar novamente com as pernas cruzadas, mulheres deixando o pé direito por dentro, os rapazes deixando o pé esquerdo por dentro, as mãos no Shiva Mudra, formato de concha,
Para as mulheres, a mão direita fica por baixo, para os rapazes, a mão esquerda fica por baixo. Ambas apoiadas nas pernas ou nos pés, para os ombros, os braços ficarem relaxados, as costas ficam bem alinhadas, os olhos fechados. E agora o momento de levar o conceito da flexibilidade à mente, a uma parte mais sutil de manifestação da consciência. Depois de trabalhar os elementos mais densos, feche os olhos. Com os olhos fechados, imagine aí na sua tela mental a figura de um ponto de luz. Sem qualquer análise desse objeto, dessa imagem, sem qualquer interpretação, mantenha todo o foco direcionado a essa imagem e quanto mais a sua atenção se volta a esse ponto, é como se ele fosse crescendo, se ampliando, ocupando todos os espaços da mente, ao ponto de saturar a mente, silenciando qualquer outro pensamento. Percebendo a interferência, sejam de pensamentos, sejam de estímulos, ruídos internos ou até mesmo externos a você, treine a abstrair esses estímulos, retomando o foco ao objeto da tua concentração, a esse ponto de luz, treinando essa habilidade mental da concentração. Faça uma inspiração profunda. Ainda com os olhos fechados, encerre o treinamento da concentração e se observe, sinta, perceba o seu corpo, perceba as sensações que ficam em você, as emoções que começam a se manifestar, o padrão dos pensamentos, perceba tudo que você conquistou durante essa sua prática com ênfase em flexibilidade. Depois, faça uma nova inspiração profunda, agora abrindo os olhos, relaxa as mãos, dá aquela esticada no corpo e assim nós vamos encerrando a nossa prática e eu gostaria de te convidar para já aproveitar esse momento que a tua sensação está viva, está presente em você, para colocar aí nos comentários que tipo de sensação você está vivenciando nesse momento. O que está permeando o seu corpo, as suas emoções, qual foi ali o seu principal insight, o principal aprendizado que você obteve na sua prática. Coloca para mim aí nos comentários, que eu vou adorar saber como é que tudo isso está chegando para você e como todo esse conhecimento está começando a gerar mudanças em você. Curtiu o vídeo? Deixa o seu like, compartilhe com os amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Se você observou, tem alguns vídeos também de bicicleta, eu sou ciclista e eu vou compartilhando as aventuras de bicicleta, eu tô colocando agora tudo que eu estou revivendo o meu primeiro caminho da fé, que eu fiz de bicicleta lá em 2021 e já tem um vídeo com o caminho da fé desse ano de 2025 e que diferença de lá para cá.
Com tudo isso, vou compartilhando as minhas experiências, os meus aprendizados, tudo aquilo que eu vou aprendendo durante essa jornada da vida de autoconhecimento, e eu espero que isso de alguma forma contribua também para que você se aprimore, para que você cresça e evolua cada vez mais. E assim nós vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento. Obrigada pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!